Olá, pessoal do Entretanto. Estamos aqui mais uma vez para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito, de maneira rápida, clara, objetiva, transparente, bem-humorada e imparcial. Dê o seu like, clique na sinetinha, inscreva-se no canal, a gente precisa de vocês. E hoje nós vamos voltar a falar da doutora Deolane Bezerra, suposta advogada do PCC, suposta advogada do mal. E vamos aproveitar para falar da bandidolatria. O que é isso? Vamos conversar sobre isso. Tudo isso, no entretanto, eu já estou esperando vocês. Pessoal, tem muita resistência com filmes, com séries em que o herói ou anti-herói é o bandido. E olha que eu me sinto um pouco culpado ou contraditório em admitir isso, porque um dos melhores filmes do mundo, dos melhores filmes do mundo, eu classificaria facilmente os filmes da trilogia do Poderoso Chefão, The Godfather, né, que trata da máfia italiana nos Estados Unidos. Todo mundo conhece esses filmes fantásticos. De lá para cá, a coisa evoluiu ou involuiu bastante. Você tem hoje séries e filmes em profusão, brilhantes trabalhos cinematográficos, roteiros elaboradíssimos por craques do cinema mundial, com artistas de ponta e diretores consagrados, tudo isso trazendo a lume, trazendo à baila, colocando em destaque personagens simpáticos, protagonistas, que são bandidos, criminosos. Isso sem contar aquelas versões, também obras-primas da cinematografia, em que releem a trajetória de criminosos reais, sempre primando por aguçar o lado humano, simpático, brincalhão, bem-humorado, cortês desses bandidos retratados no cinema e na literatura, fazendo com que a gente torça por esses protagonistas. É claro, você já assistiu Narcos, que trata de maneira brilhante da vida do narcotraficante, do mega-traficante Pablo Escobar Gaviria. A gente está falando aqui de Peaky Blinders, de Breaking Bad e do espanhol La Casa de Papel. Você já torceu por esses criminosos da literatura, da ficção, do cinema. Netflix afora. Só que a gente, nós operários do direito, operadores do direito, juristas, gente do lado de cá do balcão, que lida com o mal, com o crime, que sabe o prejuízo que o crime dá para o Estado, o mau exemplo que o crime gera para os nossos jovens, o aliciamento das famílias e da juventude pelos criminosos. Isso dá tanto trabalho para a gente. Nós que também somos obrigados a tentar ressocializar aos criminosos, dá tanto trabalho para a gente que a gente não consegue olhar com simpatia a esse protagonismo dos bandidos na literatura, nas artes, no cinema. A gente vê isso com relutância, muito embora admita a qualidade das obras de arte colocadas aqui como exemplo e muitas outras, na verdade. Ou seja, não dá para torcer por bandido, nem mesmo no cinema, nem mesmo na ficção. E eu acredito que essa orientação das artes influenciam a sociedade, ou é a sociedade que está sendo retratada nas artes. Porque nunca antes se viu tanto cidadão comum, tanto jovem,
tanta família estándar, dita normal, torcendo pelo lado podre da sociedade, torcendo pelos réus, torcendo por aqueles que são acusados de crimes, às vezes culpados. Isso é bandidolatria. Isso é bandidolatria e o mundo atual, a sociedade atual está vivendo essa inversão, esta perigosa inversão de valores, da qual a doutora Deolane Bezerra, quando sai da prisão, quando é revogada a sua prisão cautelar, a doutora Deolane é um exemplo disso. Advogada de membros do PCC, porém influenciadora digital, porém bonita, porém participante de reality shows, ela é aplaudida. Bandidolatria pura, em que pese a presunção de inocência de que todos gozamos, e a doutora Deolane também goza. Não se pode criticar a um advogado, sobretudo a um advogado criminalista, de defender criminosos. É criminoso que ele vai defender. Claro. E a Constituição Federal garante a todos, a amplitude da defesa técnica, inclusive. Ou seja, se o sujeito não contratar um advogado para se defender, o juiz vai nomear um advogado para ele ou vai encaminhá-lo para a defensoria pública, nos estados em que há defensoria pública, obviamente. De qualquer maneira, sem defesa, o cidadão não pode ser condenado. Portanto, o advogado criminalista não pode ser criticado por defender criminosos. Até porque, pessoal, a função do advogado de defesa muitas vezes não é lutar pela absolvição, é lutar pelo mérito da causa. Não é. Às vezes ele luta por uma pena mais branda, por uma outra modalidade de pena menos rigorosa, uma pena que não seja privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos, trocar uma prisão, por exemplo, por uma tornozeleira, por uma prestação de serviços comunitários, lutar pelo decote de uma qualificadora ou de uma agravante, que são causas que aumentam penas. Muitas vezes, portanto, o advogado de defesa não luta por absolvição. E mesmo quando luta, é um dever do profissional do direito dar o máximo de si no exercício da sua profissão. Seja quem for o réu, seja qual for a gravidade do crime, e principalmente independente do bolso, do poder aquisitivo desse réu. Quando eu era advogado, eu recebi muito pagamento de honorários com frango, galinha, ingresso para show e evento e aperto de mão. E nem por isso eu era menos eficiente, ou me aplicava menos, ou me dedicava menos para esses clientes pobres ou para esses clientes que não pagavam. Você não seleciona clientes pela lucratividade do exercício da advocacia. Isso é extremamente antiético. E, por outro lado, por falar em antiético, você também não abraça a causa, não veste a camisa do cliente na advocacia criminal. Não. O advogado criminalista, ele tem que ser como a garça, que anda sobre os despojos, anda sobre a lama, sem chafurdar neles, sem se sujar. O advogado criminalista se limita ao aconselhamento jurídico e à atuação nos autos do processo. Não pode sair deles para ufanar o crime, para aplaudir e defender criminoso. Isso, numa época de rede social, de internet, de informação instantânea, está cada vez mais perigoso para o advogado criminalista.
Advoguei com o meu pai e me recordo, isso há 25, 30 anos atrás, e me recordo que, certa vez, um cliente era muito amigo, e eu comecei a ardorosamente torcer para ele, estilo inimigo dele, inimigo meu. Vestindo a camisa do cliente. E meu pai me chamou no cantão e me deu uma justa reprimenda, um justo puxão de orelhas, e disse para mim: vem cá, você é advogado dele ou capanga dele? É mais ou menos por aí. O advogado tem que se restringir aos autos do processo. É advogar com ética, sim, destemor, sim, dando o máximo de si, sim, mas como advogado, não como sócio, não como capanga, não para aplaudir ideologicamente ao crime. Doutora Deolane está sendo acusada, está sendo perseguida, está sendo defenestrada pelas autoridades competentes porque advoga para criminosos? Não. Ela se coloca em um perigoso divisor de águas, em que ela, além de advogada de criminosos, ela também tem negócios com esses criminosos e é acusada de branquear dinheiro do narcotráfico de uma facção criminosa, o primeiro comando da capital, o PCC. Essa acusação que pesa sobre ela, ela deverá cuidar da sua defesa, contratar colegas ou ela própria, para dizer se sim ou se não. Mas ela não está, preste atenção, ela não está sendo processada por ser advogada. O advogado, ele goza de imunidade no exercício da profissão. O que não quer dizer que isso é uma carta de alforria para o advogado perpetrar todo e qualquer delito e ficar forro, livre, liberto de qualquer punição, de qualquer castigo. Não. Militasse ela para o criminoso que fosse, autor do crime bárbaro que fosse, mas se limitasse na advocacia aos atos de advogado, doutora Deolane não teria problema nenhum, independente do que faz da sua vida privada. O problema é que, segundo acusações, e é isso que está sendo investigado, segundo acusações, ela também atua na parte de tentar legitimar dinheiro, patrimônio do PCC. Trazer para a legalidade dinheiro escuso, espúrio, sujo do PCC. Ela está sendo acusada de lavar dinheiro do PCC. É claro que ela goza de presunção de inocência e é claro que o processo está em andamento. Vou voltar para a bandidolatria, antes de terminar. Eu disse para vocês, a gente não sabe se a arte imita a vida ou se a vida imita a arte. A gente não sabe se o cinema, a literatura estão retratando o que a sociedade é e está cada vez pior, ou se a sociedade está se deixando inspirar pelas artes. Isso nasce, essa bandidolatria nasce nos resquícios fumegantes do regime militar de exceção, onde, a despeito de se tentar garantir os direitos da democracia brasileira, que, enfim, retornava em todo o seu apogeu, com o fim de proteger a democracia, se começou a deteriorar a imagem das Forças Armadas, das polícias, das forças de segurança, dos juízes. De uma hora para outra, ser fardado, ser defensor da lei e da ordem, impor a lei e o respeito, impor regras, se tornou ditatorial, se tornou rigoroso demais para uma democracia que se reemergia dos escombros da ditadura. Enfim, se tornou brega, barango, antiquado e reacionário. A defesa da lei e da ordem, a defesa das instituições, a punição e o castigo
de criminosos. Essa visão deturpou e contaminou a nossa juventude, e não é só no Brasil, nasce nos Estados Unidos, no combate à participação americana na guerra do Vietnã, em que, para se garantir a vida dos jovens americanos que estavam morrendo no sudoeste asiático, se começou a atacar lei, ordem, forças armadas, governo americano, polícias. Isso contamina gerações de lá para cá e redunda na bandidolatria atual, em que fumar maconha legal tá ok, vender cacareco contrabandeado nas esquinas tá ok, em que não pune o ladrãozinho não, porque ele só furtou, porque ele não teve oportunidade, não teve emprego, não teve escola, em que punir não é legal e transgredir é legal. É essa inversão de valores que cria a bandidolatria. Nestes tristes tempos em que os jovens brasileiros, que deveriam se inspirar e ter como heróis a policiais, a bombeiros, a promotores de justiça, a bons governantes, eles se inspiram e têm como exemplo influenciadores digitais, contraventores e pessoas que vivem às margens da lei. Isso é lamentável, que eu digo como operador do direito, magistrado, educador, professor e, sobretudo, pai. Perigosos tempos de inversão de valores. Para terminar, uma frase do Reinaldo, jornalista Reinaldo Azevedo. Povo gosta de gente honesta. Quem gosta de bandido é jornalista. Até a próxima, fiquemos todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.